O Irlandês representa um renascimento artístico para Martin Scorsese? Em Um Irlandês, Robert De Niro faz o papel de Frank Sheeran. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Que é um entregador de carnes que de repente acaba se envolvendo com a máfia. Muito se fala que o filme seria sobre a velhice. When I was young, I thought house painters painted houses. What did I know? I was a working guy, a business agent for Teamster Local 107 out of South Philly. Um filme em que o Scorsese está preocupado ou dando contas a uma velhice, a um fim de carreira, uma espécie de filme testamento, talvez. Tudo isso é um pouco verdade e tal. Mas me parece que a questão maior em O Irlandês seja a força de uma escolha. Ou seja, como uma determinada escolha acaba enveredando a gente, todo mundo na verdade, por um caminho do qual é impossível ou muito difícil sair. E nesse sentido, o personagem do Frank Sheeran enveredou por um caminho do qual ele não tinha o menor controle, apesar de ter seus benefícios, né, principalmente muito dinheiro, mas talvez o principal malefício, que é a reprovação da filha, de uma das filhas pelo menos, que é o caminho do crime, o caminho da máfia. E é a partir de uma escolha que se dá esse caminho que se abre para ele. É quando ele resolve olhar para o Razor, o personagem do Bobby Cannavale, que está ali na sua mesa com os bajuladores comendo sua carne, e enxerga a oportunidade. E o Scorsese destaca esse modo, esse olhar dele do balcão do bar até a mesa. Isso é muito habilmente destacado pelo Scorsese no filme. É a partir desse momento que a vida dele vai tomar um outro curso. Things have gotten out of hand with our friend again. Nem tanto um encontro com o personagem do Joe Pesci, porque ele encontra ali no posto, o Joe Pesci ajuda ele a arrumar o caminhão, mas esse encontro poderia não dar em mais nada. É a partir da escolha de entregar carne para o Razor, é a partir daí que ele se envolve com mafiosos. Porque ele vai ser acusado de roubo, vai arrumar um advogado da máfia, para defendê-lo no tribunal, e a partir daí existe essa relação de dívida com a máfia que vai cada vez se aprofundando mais. You want to be a part of this fight, a part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. Depois encontra o personagem do Harvey Keitel, que é o Ângelo ainda mais poderoso que o Russ. E apesar desse caminho envolver também um sindicalista, o Jimmy Hoffa, o Scorsese pinta esse sindicalista com algumas tintas um tanto negativas em relação pelo menos ao outro grande retrato feito do Jimmy Hoffa pelo Danny DeVito, com o Jack Nicholson no papel principal. O Hoffa do Scorsese é extremamente ligado à máfia. Sugere-se até que ele só ocupou a posição que ocupou por causa da máfia italiana no caso, né? E nem Hoffa, nem o De Niro, o personagem do De Niro, Frank Sheeran, são italianos, mas eles estão envolvidos com italianos. Então, em última análise, eles seriam os preteridos numa provável briga com italianos. O Frank sabe disso e se comporta de acordo com o que lhe foi planejado. O Hoffa não. O Hoffa quer peitar os italianos e isso não vai fazer nada bem para ele. Frank, I want you to meet my cousin Russell Buffalino. Better watch, there's a lot of tough guys around here, did he tell you? Mas todo esse caminho, que é um caminho para o inferno, um caminho para a decadência, apesar do Frank ser o único sobrevivente deles todos, né, o único que não se deu
tão mal, pelo menos ali naquele momento. Foi pra prisão e tal, vocês vão ver tudo no filme. Spoiler, tem spoiler sim, vamos se acostumando com isso. Ele tem um caminho que é para decadência, ele tem um caminho que é para baixo, para o inferno. E tudo isso é testemunhado pela filha Peggy. I just want to say I'm sorry. E quando crescida vai ser interpretada pela atriz Anna Paquin, né? E muita gente reclamou que a Anna Paquin, nossa, ela não tem quase diálogo, é um desrespeito, que é outra dessas bobagens que acometem alguns críticos de um tempo para cá, que é pensar na representatividade o tempo todo, né? Como se um filme que mostra um universo podre dos homens lutando por poder e dinheiro, a mulher tem alguma voz, né? Na verdade não é para ter, seria irreal se ela tivesse. E o Scorsese não está pensando nesse nível de falso realismo. Why don't you go upstairs, wash up? Give me those clothes, I'll get rid of them. Ele está pensando em outras coisas. Isso não é desrespeito às mulheres e muito menos à atriz, porque inclusive o papel dela é muito importante. Ela é a consciência. E o Scorsese mostra muito claramente a Anna Paquin e a menina que faz a personagem da Peggy antes da Anna Paquin, observando tudo que acontece. Ela tem a consciência de tudo que está acontecendo sem ser notificada disso, sem ser informada sobre isso. Ela percebe tudo, percebe mais do que a mãe e que as outras irmãs, percebe mais do que muitos outros personagens e até mesmo mais do que o próprio pai que está envolvido com aquilo. E certamente mais do que o Jimmy Hoffa, né? De certo modo, essa inocência do Jimmy Hoffa é o que faz com que eles sejam muito amigos. O Jimmy Hoffa e a Peggy, a filha do Frank. Jimmy, Peggy, let's get a picture. She and Jimmy, they fell for each other right away. You know what I like even better? To get my picture took. What? Mas, de certo modo, é o Scorsese um pouco mais comportado, né? Quando a gente ouve falar que ele teve uma liberdade tremenda na Netflix para fazer esse filme, a gente estranha um pouco, porque não parece um Scorsese totalmente livre. E aí a gente volta àquele problema da Netflix que, de certo modo, limita, ou parece limitar as suas mentes criativas, né? Aconteceu tanto com o Scorsese, já falei no outro vídeo do The Old Guard, como aconteceu também com Cuarón, como aconteceu com Spike Lee, como aconteceu com os irmãos Safdie. Now the time has come. There are things to realize. We give this go. It's about to pay off. Isso é triste um pouco, porque o Scorsese teria a oportunidade de fazer realmente um grande filme, talvez um dos maiores filmes de sua carreira, e certamente o melhor que ele realizou nesse século XXI. Acabou realizando um filme que está ali na média. Eu acho Os Infiltrados melhor, eu acho Aviador melhor, eu acho Gangues de Nova York melhor, talvez até A Ilha do Medo seja melhor. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. I care very much about aviation. Fastest man on the planet. Oh, mother. On my challenge, we have met at this chosen ground to settle for good and all. Welcome to Shutter Island. You are hereby required to surrender your firearms. We are duly appointed federal marshals. But during your stay, you will obey protocol. Não queira dizer que seja um filme ruim. Claro que não. Mas é um filme extremamente regular, com alguns momentos muito fortes, alguns momentos realmente fortes, como por exemplo na cena da cerimônia, quando o Jimmy Hoffa vai falar com o personagem do Joe Pesci, o Russ. O Jimmy Hoffa sai, brigado, de certo modo, aquela personagem intempestiva, e ele abandona a conversa no meio, e fica só o Russ ali à distância, sendo observado pelo Frank,
e a forma como ele filma esse olhar do Frank remete àquele olhar pro Razor no começo do filme, né? Um monte de gente ali entre a câmera e o objeto que ela está focando, mas mesmo assim há um recorte, né? Há um recorte muito bem definido desse objeto de foco. E eu acho que esse é um grande plano de uma grande sequência, que é a sequência da cerimônia. Mas em outros momentos eu creio que o filme patina um pouco, né? Por exemplo, quando ele coloca inserts de um outro tempo no meio da ação, isso acontece bastante na primeira metade do filme. Sabe, eu acho o Scorsese nunca foi preocupado e pelo visto não teve tanto tempo, né? Eu lembro que o filme estreou em novembro, se eu não me engano. Pelo jeito ele foi obrigado a terminar o filme com... Bom, obrigado não é bem a palavra, mas foi de certo modo pressionado, ou pode ser autopressionado para terminar o filme antes que acabasse o ano. Isso aconteceu já várias vezes com ele, né? A gente lembra notadamente no Lobo de Wall Street, que parece montado assim. My name is Jordan Belfort. I was raised in a tiny apartment in Queens. But you're calling what? Yeah. Hey, listen, I quit. Yeah, I'm going into stock. E isso não faz bem para ele, ainda mais num filme desse tamanho, com 3 horas e meia de duração. Lembro também de um filme, de um plano, aliás, em que a câmera sai do quarto do Frank Sheeran, vai acompanhando a enfermeira que estava cuidando dele, depois volta, sem cortes, e volta para o Frank Sheeran, e o Frank Sheeran agora está com o padre, com outra roupa, quer dizer, representa que foi um outro dia, um outro momento. Voila! Eu acho meio desnecessário, desnecessário como os outros planos, sequências do Scorsese não são, apesar de serem criticados. Aquele do Goodfellas, por exemplo, Os Bons Companheiros. Thank you, sir. See you later. Thanks. Em que a câmera segue o personagem do Ray Liotta da rua até o salão nobre ali do clube noturno. É um plano sequência extremamente forte, porque mostra muito bem como ele está inserido naquele ambiente, como ele está já totalmente se sentindo em casa naquele ambiente mafioso. Alguns planos sequências de cassino também são extremamente bem sucedidos nesse sentido. We're the only winners. The players don't stand a chance. And their cash flows from the tables to our boxes, through the cage, and into the most sacred room in the casino. The place where they add up all the money, the holy of holies, the count room. Now, this place was off limits. Even I couldn't get inside, but it was my job to keep it filled with cash, that's for sure. Esse de O Irlandês eu senti que parece o Scorsese entregando um pouco mais da sua assinatura para os fãs, né? Um plano que não tinha necessidade ali, não que todo plano deva ser necessário ao filme e tal, mas me pareceu uma jogada meio pro público, né? Pro público dele. A gente pode comparar esse filme, né, nessa junção que eu gosto de fazer entre cinema contemporâneo e história do cinema, com os outros filmes de máfia do Scorsese, principalmente aquela máfia muito pequena do Caminhos Perigosos. Where's the rest? Yeah, where's the rest? Well, I bought a few rounds of drinks over here while I was waiting, you know what I mean? Passando pela máfia já um pouquinho mais encorpada dos Bons Companheiros, e principalmente pela máfia totalmente inserida no sistema de jogos dos cassinos de Las Vegas, de cassino. I had one of the biggest casinos in Las Vegas to run for 10 years. Então eu diria que o Caminhos Perigosos, Bons Companheiros e Cassino, formando uma trilogia em que cada um é melhor que o anterior. O Cassino é o filme chave do Scorsese nesse sentido, é um dos melhores filmes que ele dirigiu, sem dúvida,
E o irlandês entra como nessa trilogia? O irlandês ficaria um pouco deslocado também. Jimmy, I'm trying to help you. I'm trying to tell you something. I know you are. Frank, don't even think about it. O principal que eu considero do irlandês é que me parece um Scorsese dentro dessa nova onda de querer dar conta de coisas demais em espaço de menos. E aí vocês vão me perguntar, poxa, espaço de menos, ele teve 3 horas e 30 minutos. And you're late. What? You're late. E eu diria que o filme poderia ser ainda maior. Ele poderia ter tranquilamente 4 horas e meia ou até 5 horas de duração. Não como minissérie. Poderia também ser uma minissérie. De certo modo, ele tem ali os blocos que podem ser divididos numa minissérie. Mas ele daria um bom longa de 5 horas, sim. Eu acho que isso fez falta ao filme, já que ele entrou por esse caminho. Se ele tivesse que encurtar, fazer um filme de 2 horas e meia, ele teria que cortar um monte de personagens ali, teria que deixar um núcleo mais enxuto. I don't think so. No mais, o Al Pacino tá exagerado, como sempre, ele tá à beira do overacting, isso é comum nele, e o De Niro tá careteiro, como sempre. Mas a gente gosta desses atores desse jeito, então acho que isso não é necessariamente um problema. Fuck it, let's go. No, Jimmy, give it a chance. Give it a chance. O que me espanta é o Joe Pesci estar extremamente contido. Não é esse o papel dele normalmente com o Scorsese. Normalmente com o Scorsese ele é o personagem desagradável, né? E nesse filme não, ele talvez seja o personagem mais interessante, além da Peggy, o personagem da Anna Paquin e da outra menina, porque são personagens muito conscientes. Ele tem a consciência, ele gosta do Jimmy Hoffa, mas tem a consciência de que o Jimmy Hoffa precisa morrer. Things have gotten out of hand with our friend again. And some people having serious problems with him. You're gonna have to talk to him and tell him it's what it is. Dentro daquela ideia do caminho escolhido e desse caminho inevitável que você escolhe lá atrás, o Russ é um que já tomou esse caminho antes da gente ver o filme, e ele vai, de certo modo, defender esse caminho com unhas e dentes até o fim. O Frank também, só que o Frank sofre mais com isso. O Russ parece que leva numa boa. Bom, é isso. O irlandês tem muito mais o que dizer, talvez eu faça um outro vídeo sobre o irlandês mais adiante. Adeus.